Meu nome é Natália Meireles. Eu tenho 32 anos de idade. 4 anos atrás, minha mãe olhou bem no fundo dos meus olhos e chamou minha formatura da faculdade de cerimônia de fracassados. Não foi um marco. Não foi uma conquista. Não foi o tipo de dia em que os pais aparecem. Foi uma cerimônia de fracassados. Eu ainda me lembro da calma na voz dela. Ela falou aquilo com uma naturalidade absurda. Parecia que estava comentando sobre o clima abafado de São Paulo. Mas ela estava desprezando os anos mais difíceis da minha vida inteira. Eu ralei muito para conseguir aquele diploma. Eu não tinha o dinheiro da minha família. Eu não tinha o apoio da minha família. Eu definitivamente não tinha o orgulho deles. Quando o grande dia chegou, eu caminhei por aquele palco enorme. Eu sabia exatamente quais cadeiras estariam vazias na plateia. E elas realmente estavam vazias. Enquanto eu pegava meu diploma, minha mãe estava dando uma festa. Ela organizou um almoço perfeito no jardim da mansão dela. Tinha champanhe importado. Tinha flores caras. Tinha aquele tipo de foto sorridente que as pessoas postam na internet. Ela queria que o mundo acreditasse que a nossa família era impecável. Ela ignorou a minha formatura como se fosse algo inferior. Como se eu fosse inferior a ela. Eu prometi a mim mesma naquele dia. Seria a última vez que eu esperaria qualquer coisa daquelas pessoas. E por um bom tempo, foi exatamente assim. Então tudo mudou de repente. 4 anos depois, eu construía algo só meu. Eu vendi a minha empresa. Vendi por mais dinheiro do que qualquer pessoa da minha família jamais imaginou que eu pudesse tocar na vida. E de repente, as mesmas pessoas que não tinham 3 horas para minha formatura tinham muito tempo para mim. Tempo de sobra. A tela do meu celular acendeu com um número que eu sabia de cor. A voz dela estava mais suave do que eu já tinha ouvido antes. Ela disse que precisávamos conversar. Ela falou que haveria uma reunião de família no dia seguinte. Eu disse a ela que era tarde demais. Muito tarde mesmo. Mas eu fui de qualquer maneira. Não porque eu queria encerrar aquele ciclo. Não porque eu queria um pedido de desculpas. Eu fui porque, àquela altura, eu sabia de uma coisa. Uma coisa que eles nunca imaginaram que eu descobriria. O que eu levei para aquela reunião era muito mais perigoso do que a prova de que eles me subestimaram. Antes de eu contar o que aconteceu, preste atenção. A filha que eles jogaram fora era a única pessoa que podia arruinar tudo. A história só piora a partir daqui. Eu tinha 7 anos quando eles me mandaram embora. Fui morar com a minha avó no litoral, em Ubatuba. Não teve briga com gritos. Não teve confissão dramática. Não teve uma explicação que uma criança pudesse entender. Apenas malas arrumadas de forma muito organizada. Uma viagem de carro que pareceu silenciosa demais. E uma frase muito bem ensaiada. Eles disseram que seria melhor para todo mundo se eu ficasse com a vovó por um tempo. Um tempo se transformou em anos. Naquela época, minha família morava em uma daquelas casas antigas e luxuosas no bairro do Morumbi. Era uma casa linda por fora. Mas era emocionalmente congelante por dentro. Tudo era planejado. As escolas certas. Os jantares certos. A família certa. Os amigos certos. Os sorrisos certos nas fotos certas. A minha irmã mais nova se encaixava perfeitamente naquele mundo. Parecia que ela tinha sido desenhada para aquilo. Ela tinha o rosto da minha mãe. A suavidade da minha mãe. O lugar da minha mãe em cada porta-retrato da casa. Eu não tinha nada disso. Eu tinha os olhos do meu pai. O maxilar dele. O cabelo escuro dele. E aparentemente eu tinha um poder estranho. Eu só entenderia isso muito tempo depois. Eu tinha o poder de deixar minha mãe visivelmente desconfortável. Apenas por existir no mesmo ambiente que ela. Minha avó se chamava Margarida. A dona Margarida nunca me envenenou contra eles. Ela nunca precisou fazer isso. Ela simplesmente me amou de um jeito tão completo. A diferença entre o amor verdadeiro e a negligência educada ficou impossível de ignorar.
Ela preparava minha lancheira. Ela me ajudava com a lição de casa. Ela ia a todas as apresentações da escola. Ela aplaudia como se eu estivesse cantando no teatro municipal. Mesmo quando eu era só uma garotinha nervosa na última fileira do coral de inverno. Enquanto minha família em São Paulo construiu uma vida sem mim, a minha avó construiu uma vida ao meu redor. Eu aprendi muito cedo uma lição importante. Se eu quisesse qualquer coisa na vida, eu mesma teria que conquistar. Aos 16 anos, eu já trabalhava nos finais de semana. Eu me inscrevia para bolsas de estudo. Eu planejava um futuro que não dependia de um único centavo do dinheiro deles. Aos 18 anos, eu consegui uma bolsa integral na universidade. Era uma passagem só de ida para uma vida que minha família não ajudou a criar. Eu estudei ciência de dados e sistemas de saúde. Depois, construí meu caminho do mesmo jeito que construí todo o resto. Com muita disciplina. Com muita teimosia. Com uma promessa particular de que ninguém nunca mais me chamaria de descartável. A minha formatura deveria ter sido um momento de glória. O momento em que eles viriam o que eu tinha feito sem eles. Em vez disso, virou mais uma humilhação pública. Mais uma coisa que eu tive que sobreviver. Eu mandei o convite com meses de antecedência. Eu mandei mensagens lembrando. Eu até abaixei minhas expectativas para esperar o mínimo possível. Uma mensagem educada. Um buquê de flores. 2 pessoas na plateia fingindo se importar. O que eu recebi foi muito pior do que o silêncio. Porque o silêncio pelo menos deixa espaço para a dúvida. Minha mãe me ligou. A voz dela era fria. Meu estômago ainda revira quando eu lembro daquela voz. Ela me disse que não acreditava em celebrar a mediocridade disfarçada de ambição. Então ela disse as palavras que eu já repeti para mim mesma 1000 vezes. Cerimônia de fracassados. Ela chamou a minha formatura de cerimônia de fracassados. Eu atravessei aquele palco mesmo assim. Eu me formei como a melhor da minha turma mesmo assim. E quando eu olhei para a plateia, havia apenas uma pessoa. A única pessoa de pé por mim. Chorando por mim. Orgulhosa de mim. Era minha avó Margarida. Mais tarde, naquela mesma tarde, eu ainda segurava meu diploma. Eu tentava não deixar o vazio me quebrar em público. Minha mãe postou fotos de um almoço nos jardins. Taças de cristal rosas de verão. Guardanapos de linho. Iluminação perfeita. Convidados perfeitos. Filha perfeita. Eu salvei as capturas de tela. Eu não sei por que fiz isso na época. Talvez uma parte de mim já entendesse o futuro. Um dia eu precisaria de provas. Provas de que aquela crueldade tinha sido muito real. Uma parte de mim achou que, depois da formatura, eu finalmente pararia de querer qualquer coisa deles. E eu quase parei. Eu segui em frente. Eu trabalhei muito. Eu construí meu império. Eu transformei cada pingo de rejeição em combustível. Mas o problema de famílias como a minha é este. Eles sempre voltam quando seu sucesso dá a eles algo para reivindicar. Aos 32 anos, eu tinha feito mais do que construir uma carreira. Eu tinha construído uma empresa de tecnologia. Começou como uma pequena plataforma de análise de dados. Ela foi desenhada para sinalizar padrões suspeitos de faturamento em hospitais. O negócio cresceu mais rápido do que eu esperava. As seguradoras de saúde queriam o sistema. As empresas de auditoria queriam o sistema. As redes de hospitais que antes ignoravam meus e-mails de repente queriam reuniões. Então, uma grande firma de investimentos apareceu. Eles fizeram uma oferta de compra tão agressiva que eu ri na primeira vez que li o documento. Eu negociei. Eu assinei os papéis. E eu vi os números caírem na conta do meu contador. Eram números tão grandes que quase pareciam mentira. A imprensa de negócios noticiou a venda. Minha agenda de consultoria lotou para o ano seguinte. Eu estava ganhando mais dinheiro em um mês do que minha família um dia insinuou que eu veria na vida toda. Faltavam 3 semanas para minha mãe me ligar. Aquela ligação com um convite doce para uma reunião de família. Foi quando a minha avó morreu.
Essa frase ainda dói muito hoje. Ela tinha sido o único lugar na minha vida que sempre pareceu seguro. E quando ela se foi, o mundo ficou silencioso de um jeito que eu odiei. Eu fiquei em Ubatuba depois do enterro. Eu precisava organizar a casa dela. Eu não suportava a ideia de estranhos encaixotando os cômodos que me mantiveram inteira. No fundo do armário do quarto dela, havia um velho baú de madeira. Estava escondido debaixo de cobertores de inverno e cartas amarradas com fita. Eu encontrei um envelope grosso. Meu nome estava escrito com a letra da minha avó. Dentro havia uma fotografia da minha mãe. Ela estava na casa dos 20 anos. Ela estava de pé, perto demais de um homem que definitivamente não era o meu pai. Havia um segundo item. Uma nota digitada pela minha avó. Ela me avisava para não confiar na bondade repentina de familiares. Pessoas que passaram décadas provando que eu não significava nada para eles. E havia um cartão de visitas. Era de um investigador particular chamado Eduardo Cruz. No verso do cartão, minha avó tinha escrito com sua letra pequena e cuidadosa: "Se eles voltarem, comece por aqui." Eles realmente voltaram. 48 horas depois que um artigo sobre a venda da minha empresa circulou na mídia. Minha mãe me ligou parecendo quase carinhosa. Ela nunca tinha parecido carinhosa comigo na vida. Ela perguntou como eu estava. Ela me chamou de querida. Ela disse que a família precisava se reconectar. E que no dia seguinte haveria uma reunião na mansão no Morumbi. A mesma casa onde o meu quarto tinha desaparecido anos atrás. Onde cada fotografia nas paredes tinha me ensinado exatamente a minha posição. Eu respondi na hora: "É tarde demais. Muito tarde mesmo." Então eu desliguei o telefone. 10 minutos depois, meu pai mandou uma mensagem. A mensagem foi curta. Foi formal. E de alguma forma foi ainda mais insultante. Tudo pela forma cuidadosamente neutra como ele tentou soar. Ele disse que queriam discutir como honrar o legado da minha avó. Não era um pedido de desculpas. Não era uma explicação. Era sobre honrar o legado dela. Eu já sabia que era sobre dinheiro antes mesmo de entrar na casa. Eu só não sabia ainda quão suja era a história toda. Na tarde seguinte, eu voltei para São Paulo. Fui lá pela primeira vez em meses. A casa parecia ainda mais luxuosa do que eu me lembrava. O jardim estava refeito. O piso de pedra era novo. A pintura estava fresca. Era o tipo de lugar que sussurrava estabilidade. Mesmo quando tudo era construído sobre mentiras. Minha mãe me recebeu como se fôssemos muito próximas. Meu pai apertou minha mão de um jeito estranho. Como se eu fosse uma doadora rica que ele não queria perder. Minha irmã Camila me abraçou com uma cautela constrangedora. A cautela de alguém que sabia que sempre se beneficiou da minha exclusão. Mas que nunca foi forçada a dizer isso em voz alta. O almoço foi servido no terraço da mansão. Parecia que estávamos tendo um reencontro civilizado. Mas na verdade era uma negociação encenada. Pessoas que nunca tinham passado um dia honesto comigo estavam ali. Então o meu pai abriu uma pasta de couro. Ele deslizou a pasta pela mesa na minha direção. Dentro havia uma proposta de projeto totalmente desenhada. O nome era Fundação Legado Margarida. Segundo eles, a fundação honraria a minha avó. O objetivo era apoiar estudantes ignorados de famílias desestruturadas. O texto usava todas as palavras certas. Oportunidade. Dignidade. Acesso à educação. Resiliência. Minha avó teria amado a missão do projeto. Essa foi a primeira coisa que me deu enjoo. Porque mesmo antes de chegar aos números financeiros, eu entendi a jogada. Mesmo antes de ver quem estava listado como diretor executivo. Eu sabia que eles estavam usando o nome da minha avó como isca. A Camila receberia um salário alto. Minha mãe tinha um pagamento fixo por consultoria. 2 fornecedores externos estavam listados. Os valores eram altos o suficiente para me fazer fechar os olhos de desconfiança. O orçamento de lançamento estava inflado absurdamente. A estrutura de fiscalização era fraca.
E no final da última página estava o número que eles queriam de mim. R$ 300.000 como contribuição inicial da família fundadora. Minha mãe esticou o braço sobre a mesa. Ela descansou a mão levemente sobre a minha. Como se ela tivesse me confortado um único dia na vida. Ela sorriu e falou suavemente. Nós sabemos o quão bem-sucedida você se tornou, Natália. Nós pensamos que isso poderia finalmente nos unir de volta como uma família. Foi nesse momento que eu entendi o verdadeiro insulto. Eles não voltaram porque me amavam. Eles voltaram porque eu me tornei útil. Eu sorri. Eu balancei a cabeça. Eu disse a eles que revisaria tudo com muito cuidado. Então eu dirigi de volta para Ubatuba. Tirei o cartão que minha avó tinha me deixado. E liguei para o Eduardo Cruz antes do sol se pôr. O investigador Eduardo Cruz não perdeu tempo. Ele me encontrou na capital na manhã seguinte. Ele olhou cada documento da proposta da fundação. Ele foi muito direto. Se os seus instintos já estão dizendo que isso cheira mal, eles provavelmente estão sendo conservadores. Aquilo foi apenas o começo. Enquanto Eduardo começava a investigar o lado da família, eu cuidei da parte financeira sozinha. A vantagem de construir uma empresa focada em detecção de fraudes é simples. Depois de um tempo, você para de ouvir desculpas e começa a enxergar padrões. A fundação proposta estava registrada legalmente. Isso significava que eles não eram estúpidos de administrar algo falsificado de forma amadora. Isso era quase pior. Tinha papelada real. Tinha pedido de isenção de impostos em andamento. Tinha uma conta bancária de verdade. Tinha identidade visual. Tinha um cronograma de lançamento. Tinha toda a legitimidade visual que o dinheiro pode comprar. Mas quando eu comecei a rastrear os fornecedores, as coisas ficaram tortas. Pistas que deveriam ser retas se dobraram. Uma empresa de consultoria estratégica estava ligada a um velho amigo da minha mãe. A empresa não tinha nenhum histórico real de trabalho. Uma agência de marketing tinha um site bonito, mas nenhum portfólio verdadeiro. O endereço deles levava a um escritório compartilhado na Faria Lima. Esse espaço era usado por dezenas de empresas de fachada. O pacote de remuneração da Camila era obsceno. Era uma fundação que ainda não tinha ajudado uma única pessoa viva. Cada página parecia limpa. Até você entender como é a cara de uma fraude limpa. A fraude nunca é bagunçada no começo. Ela é elegante. Ela conhece as leis tributárias. Ela é emocionalmente manipuladora. E ela vem vestida com uma linguagem de missão nobre. Uma semana após o início da revisão, o Eduardo me ligou. Ele disse que tinha algo que eu precisava ver pessoalmente. Eu dirigi até o escritório dele. Ele me entregou uma pasta com cópias de fotografias arquivadas. Tinha um programa antigo de uma galeria de arte. E tinha um nome que fez tudo no envelope da minha avó começar a fazer sentido. Adriano Viana. O homem da fotografia com a minha mãe. Ele tinha sido um fotógrafo de arquitetura muito conhecido em São Paulo no início dos anos 90. Ele era magnético. Ele era talentoso. Ele era financeiramente instável. E de acordo com duas pessoas que o Eduardo entrevistou, ele teve um envolvimento profundo com a minha mãe. Isso foi antes do casamento dela. Havia rumores na época da alta sociedade paulistana. Nada que pudesse ser provado. Nada público. Apenas fumaça suficiente para deixar minha avó suspeitando 30 anos depois. O Eduardo também descobriu outra coisa importante. Meus pais não tinham se interessado de repente em se reconectar por causa de sentimentos puros. Eles estavam sob forte pressão. A mansão no Morumbi tinha sido refinanciada 2 vezes. Havia dívidas particulares altíssimas. Meu pai estava chegando ao fim de um cargo lucrativo. Ele tinha menos opções pela frente do que as aparências sugeriam. A fundação não era apenas ganância. Era um bote salva-vidas. E eles planejavam encher esse bote com o meu dinheiro. Ainda assim, nada disso explicava o passado. Por que eu tinha sido mandado embora aos 7 anos? Por que a Camila era adorada à luz do dia? Essa peça do quebra-cabeça veio em seguida.
Eu organizei um teste de DNA particular com valor legal. Foi através de um laboratório que garantia a cadeia de custódia da coleta. Eu dei minha própria amostra voluntariamente. Conseguir a amostra do meu pai foi mais fácil do que deveria. Ele tinha me entregado uma xícara de café durante o almoço na semana anterior. E ao contrário da minha família, eu sempre prestei atenção quando algo importava de verdade. A amostra da Camila exigiu muito mais esforço. Foi uma escova de cabelo preservada na casa da família. Eu recuperei a escova durante uma segunda visita. Minha mãe insistiu que eu passasse lá para discutir a estratégia de doadores. A amostra de comparação do Adriano Viana foi mais complexa. Veio de uma referência forense selada. Ela foi preparada antes da morte dele. Estava guardada com um advogado que o Eduardo localizou através de processos de herança. A espera quase quebrou a minha concentração. Eu continuei trabalhando. Eu continuei revisando orçamentos projetados e apresentações para doadores. Eu continuei respondendo às mensagens subitamente afetuosas da minha mãe. Sempre com respostas neutras de uma única frase. E então o laboratório enviou os resultados. Eu abri os exames sozinha na cozinha da minha avó em Ubatuba. Eu coloquei as duas mãos espalmadas na mesa. Porque algo dentro de mim já sabia que o chão estava prestes a se abrir. O meu pai era mesmo meu pai biológico. Não havia nenhuma ambiguidade nisso. A Camila não era filha biológica dele. A Camila era compatível com o Adriano Viana. Eu li o papel 3 vezes. Então eu sentei ali em silêncio total. Cada memória que eu já tinha tentado explicar como simples favoritismo mudou de forma. Tudo se reorganizou em algo muito mais feio e muito mais preciso. Minha mãe não tinha me rejeitado porque eu a decepcionei. Ela me rejeitou porque eu era a prova viva da vida que ela realmente tinha escolhido. Meu pai não tinha falhado em me proteger por ignorância. Ele falhou porque sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele ainda escolheu a versão da família que mantinha o casamento e a imagem dele intactos. A Camila tinha sido o centro precioso da casa por um motivo. Ela representava a lealdade oculta da minha mãe. Ela era a vida que minha mãe tinha amado antes do casamento de aparências. E eu fui mandado embora no momento exato. O momento em que comecei a me parecer demais com o homem que tornava a mentira mais difícil de sustentar. Quando eu tinha 7 anos, fiz uma pergunta simples no café da manhã. Por que eu sou a cara do papai? Mas a Camila não se parece com nenhum de vocês dois. Eu lembrei da maneira como o rosto da minha mãe mudou de cor. Eu lembrei do quão silenciosa a casa ficou naquela noite. Eu lembrei da minha mala aparecendo na manhã seguinte. Por muitos anos, eu achei que essa memória era dramática demais para ser real. Agora, ela fazia todo o sentido do mundo. Eu não fui removida porque eu era uma criança difícil. Eu fui removida porque eu era observadora. Ao mesmo tempo, as provas contra a fundação continuavam piorando. Eu encontrei projeções financeiras superinfladas. Encontrei regras pré-aprovadas para a diretoria. Essas regras permitiriam que o controle do dinheiro ficasse inteiramente dentro da família. E materiais de divulgação pessoal já estavam redigidos. Eles me apresentavam como a força fundadora. Quer eu aprovasse os textos ou não. Então o Eduardo descobriu mais um fio da teia. Uma pequena revista do setor empresarial tinha recebido informações de bastidores. O texto me pintava como uma pessoa fria, instável e gananciosa. Era uma preparação para o caso de algum doador hesitar. Minha mãe estava construindo uma história reserva. Se eu me recusasse a financiar o esquema deles, ela agiria. Eles diriam ao mundo que eu era uma filha amargurada. Uma filha tentando arruinar um esforço de caridade criado em nome da própria avó. Foi nesse exato momento que a coisa toda deixou de ser um insulto. Cruzou a linha e virou uma guerra. Eu recusei a segunda reunião no começo. Então a minha mãe aumentou a pressão. Ela mandou flores caras para minha casa no litoral. O cartão falava sobre cura familiar. Meu pai me ligou. Ele disse que estava preocupado que eu tivesse entendido mal o propósito da fundação. A Camila me mandou uma mensagem tarde da noite. A mensagem dizia o seguinte:
A vovó ia querer a gente unida de novo. A coreografia emocional deles era tão calculada. Teria sido quase impressionante se não fosse tão transparente. Eu disse a eles que precisava de documentação financeira adicional antes de liberar um único real. Minha mãe respondeu em 5 minutos. Ela perguntou por que eu estava dificultando tanto as coisas. Dificultando. Essa palavra me fez rir alto na minha cozinha. Famílias como a minha sempre chamam a responsabilidade de dificuldade, quando na verdade o que eles querem dizer é que é inconveniente. Eu solicitei contratos. Pedi o detalhamento dos fornecedores. Pedi as justificativas dos salários. Pedi as políticas de reembolso. E pedi o rascunho dos estatutos refletindo uma fiscalização independente e real. O que voltou para mim só piorou tudo. Os documentos estavam incompletos. As datas não batiam. Os valores não fechavam nas planilhas. As despesas do evento de lançamento já estavam absurdas. E havia sinais claros de que o interesse dos doadores tinha sido exagerado. Tudo para me pressionar a agir rápido. Eu disse a eles que não liberaria nenhum fundo. Não até que uma auditoria forense externa fosse concluída. Foi aí que as máscaras finalmente caíram. Minha mãe me chamou de ingrata. Meu pai disse que eu estava envergonhando a família. A Camila me acusou de fazer tudo girar em torno de feridas antigas em vez de focar no futuro. Eu gravei cada ligação telefônica. Eu guardei cada e-mail. Eu salvei cada mensagem de voz no meu aparelho. Então a matéria foi publicada. A matéria não me chamou de criminosa abertamente. Pessoas com muito dinheiro e treinamento social são polidas demais para fazer isso. Em vez disso, a matéria me enquadrou como uma fundadora brilhante, mas volátil. Dizia que minha instabilidade pessoal tinha complicado uma iniciativa de caridade da família. Insinuava que eu tinha ficado obcecada com questões de herança. Sugeria que meu julgamento profissional poderia estar comprometido por ressentimentos não resolvidos. Era sutil o suficiente para soar respeitável. E era cruel o suficiente para causar um grande estrago. Em menos de 72 horas, 2 negociações de consultoria esfriaram de vez. Uma rede de saúde que eu estava aconselhando pediu para adiar a assinatura do contrato. Eles queriam esperar uma revisão interna. Outro cliente reduziu discretamente o meu envolvimento. Era um projeto de regulamentação que valia quase R$ 2 milhões para o ano seguinte. Ninguém me disse que o artigo na revista era o motivo. Ninguém precisava dizer. Danos de reputação entre profissionais de alto nível raramente chegam com uma confissão anexada. O dano chega como hesitação. Chega como distância. Chega como uma perda repentina de entusiasmo de pessoas que estavam loucas para te conhecer na semana passada. Então as coisas ficaram ainda mais feias. Um conjunto de e-mails começou a circular. Supostamente vinham de um endereço que parecia muito com o meu. O endereço enganaria qualquer pessoa que olhasse rápido. As mensagens insinuavam que eu tinha ameaçado expor assuntos familiares particulares. A menos que certos arranjos financeiros fossem feitos a meu favor. A linguagem era desajeitada. Era melodramática. Era totalmente diferente de qualquer coisa que eu escreveria. Mas isso não importava no começo. O que importava era que os e-mails existiam. Eles existiam o tempo suficiente para serem mostrados. Para serem encaminhados. Para serem sussurrados em rodinhas. Eles foram mencionados em reuniões onde eu não estava presente para me defender. A minha advogada entrou em cena. O nome dela era Daniela Franco. Ela entrou depois do segundo problema com clientes. A Daniela deu uma olhada nos materiais e foi muito direta. Isso não é mais um conflito familiar. Isso é fraude. É difamação. E é fabricação de provas criminais. A Daniela era exatamente o tipo de advogada que você quer ao seu lado. Especialmente quando as pessoas confundem a sua calma com fraqueza. Ela era afiada. Não tinha nenhum sentimentalismo. Ela era quase ofensivamente competente no que fazia. Ela me fez parar de interagir diretamente com a família. Eu só falava se fosse estritamente necessário.
Comecei a rotear tudo através de canais preservados. E começamos a montar um arquivo de litígio tão completo que sobreviveria a qualquer exame público. Enquanto ela trabalhava no lado jurídico, o Eduardo continuava cavando informações. O domínio de e-mail falso tinha links. Links para um serviço comprado através de uma conta de terceiros. Essa conta estava conectada a alguém do círculo social da minha mãe. Um suposto consultor de relações públicas. Ele já tinha trabalhado com a minha mãe em jantares de arrecadação para museus na cidade. Ele tinha plantado discretamente os pontos de discussão em várias publicações pequenas. Minha mãe não estava improvisando nada. Ela estava executando uma estratégia de contenção de reputação contra a sua própria filha. A pior parte foi que o plano dela funcionou o suficiente para machucar meu bolso. Uma das minhas maiores renovações de contrato travou. Um convite para participar de um conselho desapareceu no ar. Uma palestra que eu tinha concordado verbalmente em dar de repente ficou indisponível. Eles alegaram mudanças de cronograma que não enganaram ninguém. A perda financeira direta ultrapassou os 2 milhões em trabalhos projetados dentro de um único mês. Eu queria gritar com toda a minha força. Eu queria dirigir de volta para São Paulo. Eu queria jogar o relatório de DNA na cara de todos eles. Só para assistir a sala inteira pegar fogo e queimar. Mas a raiva é um sentimento muito caro. Principalmente quando o outro lado está torcendo para você se tornar imprudente. Então eu fiz exatamente o oposto. Eu fiquei mais fria do que o gelo. Eu cataloguei absolutamente tudo. Cada artigo de revista. Cada captura de tela editada. Cada detalhe suspeito dos remetentes. Cada contradição entre a linguagem de caridade pública e o comportamento financeiro privado deles. Então a Daniela descobriu o erro fatal. O erro que acabaria quebrando a minha mãe ao meio. Em um documento preparado para me ameaçar com ação legal, eles cometeram a falha. Eles anexaram cópias dos e-mails falsos como se fossem provas autênticas de coerção. Eles não apenas circularam mentiras em particular. Eles submeteram materiais manipulados em um contexto oficial. Um contexto onde a revisão forense poderia destruí-los completamente. A minha mãe, no meio do pânico dela, fez o que pessoas arrogantes costumam fazer. Pessoas que estão ganhando a tempo demais cometem esse erro. Ela assumiu que sua encenação resistiria a uma investigação profunda. Ela esqueceu com quem estava lidando de verdade. Eu passei a minha vida adulta inteira examinando dados. O meu trabalho era olhar para as coisas que as outras pessoas esperavam que ninguém olhasse de perto. A essa altura, eu já tinha perdido dinheiro e contratos importantes. E perdi a última gota de ilusão de que alguma parte daquele conflito familiar pudesse ser resolvido silenciosamente. Aquilo acabou com a minha última hesitação. Eu disse à advogada Daniela para protocolar tudo no tribunal. Não apenas uma parte. Não a versão mais suave da história. Eu queria que ela colocasse tudo no processo. A audiência preliminar aconteceu em uma manhã cinzenta no Fórum de São Paulo. Quando eu entrei no tribunal, eu me senti estranhamente calma. Eu não estava em paz. Eu não estava curada. Eu apenas tinha terminado de sentir medo. Minha mãe estava lá usando um terno de seda azul marinho. Ela estava tão elegante quanto sempre. Como se um bom corte de roupa ainda pudesse salvá-la do desastre. Meu pai parecia 20 anos mais velho do que no dia do almoço no terraço. A Camila sentou-se dura e rígida entre eles. Ela tentava parecer controlada. Mas falhava miseravelmente todas as vezes que olhava para o meu lado da sala. Ela via as pilhas de pastas na frente da Daniela. A audiência deveria focar nas questões civis. O uso indevido da fundação. A difamação. Os danos financeiros. Em vez disso, tornou-se o dia em que a mitologia inteira deles rachou em público. A Daniela começou pelo dinheiro. Porque o dinheiro é onde pessoas como os meus pais sempre imaginam que estão mais seguras. Ela detalhou a estrutura da fundação. A remuneração pessoal deles. As relações com os fornecedores fantasmas. Os pagamentos de consultoria para os amigos íntimos. Os gastos absurdos pré-lançamento sem nenhum retorno de caridade real.
e a falsa representação usada para alavancar o meu nome e a minha reputação no mercado. O juiz fez perguntas simples. O tom de voz dele era tão baixo que fazia as respostas dele soarem ainda mais fracas e patéticas. Quantas bolsas de estudo foram concedidas? Nenhuma bolsa. Quantos beneficiários foram atendidos? Nenhum beneficiário. Por que a remuneração dos executivos começou antes de existir qualquer programa real? Nenhuma resposta coerente foi dada. Por que o conhecido de um membro da família recebeu um contrato de consultoria muito acima dos valores de mercado para ONGs? Novamente, nenhuma resposta coerente. O advogado da minha mãe tentou consertar o estrago. Ele tentou enquadrar tudo como má gestão durante um lançamento apressado. Então a Daniela mudou para as comunicações forjadas. Ela não fez drama nenhum na fala. Ela não precisava fazer. Ela apenas apresentou relatórios de metadados. Ela mostrou os caminhos de registro de domínio da internet. Os rastreios de servidores. As sobreposições de horários. As comparações de padrões de linguagem. E um resumo forense digital irrefutável. O documento ligava os e-mails fabricados a contas e dispositivos da equipe da minha própria mãe. O tribunal ficou tão silencioso que eu pude ouvir alguém mexendo em papéis 3 fileiras atrás. O rosto da minha mãe mudou de cor ali mesmo. Não foi para a vergonha. Foi para o pânico absoluto. O pânico real, aquele tipo de pânico que faz a pessoa piscar rápido demais. Aquele pânico que faz a pessoa travar o maxilar com força. Ela podia sentir o controle escapando do corpo dela em tempo real. O juiz perguntou se a defesa gostaria de contestar a análise de autenticidade dos dados. O advogado deles pediu uma breve pausa. Ele já sabia que estava pisando em um chão que estava desabando. Mas a Daniela ainda não tinha terminado o espetáculo. Ela pediu permissão ao juiz. Ela queria introduzir provas relevantes sobre motivação, padrões de comportamento e a mentira familiar de longa data. Tudo isso estava diretamente ligado à fraude atual. O juiz permitiu a inclusão. Foi nesse momento que os relatórios de DNA entraram nos registros oficiais do tribunal. Mesmo agora, se eu fechar os olhos, eu consigo ver exatamente como cada pessoa reagiu na sala. Meu pai não pareceu surpreso. Ele parecia apenas derrotado. Aquilo foi de alguma forma muito pior. Minha mãe parecia ter levado um soco físico no estômago. A Camila encarou a página projetada no telão por um segundo longo demais. Depois, o corpo inteiro dela ficou rígido. A Daniela leu o resumo de forma limpa e direta. Eu era a filha biológica de Carlos Meireles. Camila Meireles não era. Camila era geneticamente compatível com Adriano Viana. Ele era o ex-parceiro que minha mãe havia enterrado sob 30 anos de encenação social na elite paulistana. Ninguém falou nada no primeiro momento. Então a Camila virou-se para o meu pai de um jeito tão lento que pareceu irreal. Ela fez uma única pergunta com uma voz que eu mal reconheci. Você sabia disso a vida toda? Não era realmente uma pergunta. Meu pai baixou os olhos cansados. Ele deu o menor aceno de cabeça possível. E eu vi aquele aceno destruir completamente outro ser humano. A Camila olhou para minha mãe em seguida. A expressão no rosto dela não era apenas de raiva. Era um desmoronamento completo. A identidade é uma coisa muito estranha. As pessoas acham que a identidade vive em registros. Vive no sangue. Vive nos nomes de família. O que eu vi abandonar o rosto da minha irmã naquele dia não foi apenas a certeza sobre o pai dela. Foi a certeza sobre a vida inteira dela. Minha mãe tentou interromper a sessão. Ela disse que o teste era irrelevante para o caso. Ela disse que era um ataque baixo contra a família. Ela disse que eu não tinha o direito de fazer aquilo. A advogada Daniela cortou a fala dela. Ela lembrou ao tribunal de um detalhe muito importante. A defesa já havia apresentado comunicações fabricadas. Isso tudo estava claramente ligado a um padrão de décadas de ocultação e manipulação da verdade. O motivo importava muito. O juiz concordou com a Daniela. Então o golpe final atingiu a minha família em cheio.
Minha mãe tinha tentado sustentar a história de extorsão usando materiais forjados. E ela usou isso em um contexto de tribunal. A autenticidade era legalmente material e exigida. O juiz encaminhou a questão para revisão criminal imediatamente. Ele solicitou que o promotor público fosse notificado sobre o caso. A denúncia envolvia possível comunicação falsa de crime e submissão fraudulenta de provas à justiça. O advogado da minha mãe pediu mais tempo. O juiz quase não deu tempo nenhum. A essa altura, a audiência tinha ido muito além de saber se a fundação tinha sido mal administrada. Tinha se tornado uma questão de engano intencional e fraude grave. A Camila saiu andando do tribunal antes que alguém pudesse impedi-la. Meu pai continuou sentado na cadeira. Ele parecia um homem que finalmente descobriu o preço da sua própria covardia. Minha mãe se levantou para fazer outra objeção. Mas a voz dela tremia tanto. Até ela mesma parecia ouvir o som do próprio desespero. Existe um momento exato na vida em que certas pessoas percebem a verdade. Elas percebem que o charme não vai mais funcionar. Eu assisti essa realização acontecer no rosto da minha mãe. 2 policiais se aproximaram após a audiência para falar com os advogados sobre o encaminhamento criminal. Ela não foi arrastada gritando pelo corredor do fórum. A realidade costuma ser muito mais cruel do que isso. Ela simplesmente perdeu a postura de uma vez só. A elegância. A certeza. O verniz social. A confiança de uma vida inteira de que ela poderia reescrever a verdade apenas fingindo. Tudo aquilo sumiu em segundos. Meu pai tentou vir na minha direção no corredor do fórum. Eu não permiti que ele chegasse perto. A Camila não estava em lugar nenhum à vista. A Daniela ficou do meu lado. Ela revisou os próximos passos com uma voz extremamente prática. Isso me impediu de entrar em choque ali mesmo. E ela disse as palavras que eu esperei anos para ouvir de uma forma ou de outra. Eles não podem mais controlar nada disso, Natália. A advogada estava completamente certa. Pela primeira vez na minha vida, eles não podiam reescrever o que tinha acontecido ali. Eles não podiam me excluir da sala onde a verdade foi dita em voz alta. Eles não podiam mais me transformar na filha difícil. Na fundadora instável. Na forasteira amargurada. No problema da família. Eles construíram uma mentira com tanto cuidado que esqueceram de uma coisa essencial. Mentiras desmoronam da pior maneira possível. Elas desmoronam quando a pessoa forçada a viver embaixo delas finalmente para de proteger todo mundo do barulho da queda. Nos meses que se seguiram, as consequências chegaram. Elas chegam do jeito que sempre chegam em famílias ricas. Não vêm todas de uma vez, mas vêm de forma implacável. Minha mãe aceitou um acordo judicial. O caso forense se tornou impossível de escapar. Tinha a atividade fraudulenta da fundação. Tinha a falsa denúncia. Tinha o uso de materiais fabricados no processo legal. Os advogados dela negociaram muito duro. Mas ainda assim falharam em salvá-la de uma coisa. A única coisa que ela passou a vida inteira acreditando que só acontecia com pessoas pobres. A desgraça pública com permanência legal. Ela foi condenada a 5 anos. Meu pai se aposentou mais cedo da firma dele. Ele fez isso antes que a diretoria tomasse a decisão por ele e o expulsasse. A declaração oficial dizia que ele estava se afastando para focar em assuntos pessoais. Esse é o tipo de linguagem sem sangue que as instituições usam. Eles usam isso quando todo mundo sabe que um escândalo é a verdadeira causa da saída. Mas ninguém quer dizer a palavra em voz alta. O mundo social de elite que eles construíram evaporou rápido. Evaporou mais rápido do que eu achava que eles mereciam. Os convites para os jantares de luxo pararam de chegar. Os assentos nos comitês sociais desapareceram de repente. Pessoas que antes elogiavam a elegância da minha mãe se afastaram. Pessoas que elogiavam o julgamento do meu pai desenvolveram uma lealdade repentina à distância. Essa parte da história não me surpreendeu nem um pouco. Círculos sociais construídos sobre imagens falsas nunca punem a corrupção por acharem imoral. Eles punem porque é vergonhoso estar perto. A Camila desapareceu por um bom tempo.
Quando eu finalmente soube para onde ela tinha ido, foi através da Daniela. A advogada ouviu isso por meio dos canais legais. Esses canais se abrem quando as famílias começam a dividir seu dinheiro em público. A Camila tinha saído do estado de São Paulo. Ela parou de usar o sobrenome Meirelles socialmente. Ela alugou um pequeno apartamento em Florianópolis. Ela estava usando o nome Camila Viana. Eu não sei exatamente o que eu senti quando ouvi essa notícia. Senti pena, talvez. Senti um pouco de raiva. Senti reconhecimento também. Ela passou a vida inteira ocupando o lugar de afeto que me foi negado. Mas ela também foi construída a partir da mesma desonestidade. A desonestidade que tinha esvaziado o resto da nossa família inteira. Nós nunca fomos vítimas iguais. Eu nunca vou mentir e fingir que fomos. Mas ela também não passou ilesa pelo que nossos pais fizeram no passado. Meu pai entrou em contato comigo uma vez depois da audiência no tribunal. Ele me disse que sempre existiu um fundo fiduciário em meu nome. Foi financiado anos antes. Tinha R$ 1.200.000 lá. Protegido. Intocado. Esperando por mim no banco. Eu ouvi a voz dele em absoluto silêncio pelo telefone. Ele tentou usar a linguagem do arrependimento tardio. Ele ofereceu aquele dinheiro como prova de que ele tinha me amado. Foi do único jeito covarde que ele sabia demonstrar afeto. Eu não gritei com ele. A essa altura da vida, a raiva tinha se tornado um presente muito óbvio para dar a ele. Eu simplesmente disse a verdade crua. Dinheiro escondido por décadas não é a mesma coisa que estar presente na vida de um filho. E então eu desliguei o telefone na cara dele. Quando o fundo amadureceu e os fundos do acordo legal foram liberados na minha conta, eu tomei uma decisão. Foi a primeira decisão que realmente me pareceu limpa e correta. Eu transformei o nome da minha avó em algo sagrado. Algo que ninguém na minha família poderia envenenar novamente. Eu fundei a Fundação Margarida de Verdade. Eu estruturei o projeto da maneira que a fundação falsa deles apenas fingia ser. Coloquei um conselho independente. Estabeleci uma governança totalmente transparente. Contratei auditoria externa de confiança. Não permiti nomeações de membros da família. Não permiti salários de vaidade para ninguém. Não permiti manipulação emocional disfarçada de missão de caridade. Nós financiamos bolsas de estudo integrais. Bolsas para estudantes incríveis que vieram de famílias fragmentadas e difíceis. Crianças que eram brilhantes, mas sempre ignoradas. Crianças de alto desempenho, mas sem nenhum apoio em casa. Os tipos de crianças que aprenderam cedo demais a pior lição da vida. Que amor e confiabilidade não são palavras sinônimas. Eu adicionei um auxílio de saúde mental a cada bolsa concedida. Porque a educação muda completamente um futuro. Mas a cura psicológica muda a pessoa que tem que viver dentro desse futuro. Construir a fundação real não apagou nada do meu passado. Mas deu à minha raiva uma direção construtiva. Uma direção que não me apodrecia por dentro todos os dias. Eu também construí outra coisa muito importante. Embora isso tenha levado muito mais tempo e importado muito mais no final. Eu construí uma família escolhida por mim. A minha terapeuta se tornou uma das primeiras testemunhas seguras da minha vida. Ela foi alguém que nunca me pediu para ser mais perdoadora do que honesta. Alguns bons amigos se tornaram as pessoas que eu podia ligar a qualquer hora. Eu não precisava meditar para ser mais fácil de carregar. Os voluntários da fundação se tornaram especiais. Os membros do conselho também. E mais tarde, alguns dos nossos próprios alunos bolsistas me lembraram de algo vital. A conexão humana parece muito diferente quando é real. Quando ninguém está medindo seu valor contra o que você pode fazer por eles no futuro. Essa foi de longe a parte mais estranha do meu processo de cura. Não foi a ausência da dor profunda. Foi a ausência da performance constante. Eu não precisava mais ser excepcional para ganhar um lugar na mesa. Eu não precisava mais ter sucesso em voz alta para ser notada pelas pessoas. Eu não precisava mais me perguntar se o amor seria revogado na hora. O amor não sumiria no segundo em que eu me tornasse inconveniente.
Um ano depois daquela audiência no fórum, minha mãe estava na prisão. Meu pai estava sozinho em uma casa muito menor. A reputação dele foi reduzida ao que sobrou. Sobrou apenas a imagem quebrada depois que o dinheiro parou de fazer o trabalho sujo. E a Camila estava se reconstruindo no sul do país. Ela tinha um novo sobrenome e uma vida mais simples. Uma vida que nenhum de nós tinha sido criado para respeitar antes. Quanto a mim, eu estava vivendo no litoral paulista. Eu estava morando na mesma casa espaçosa em Ubatuba. A casa onde a minha avó tinha me ensinado como é ser escolhida por amor. Algumas noites eu ainda me sentava na cozinha dela. Eu ficava pensando na garotinha de 7 anos que eu fui um dia. A garotinha tentando entender o motivo de tudo. Tentando entender por que uma simples pergunta sobre os rostos dos pais tinha mudado sua vida inteira da noite para o dia. Eu queria poder contar a verdade para ela mais cedo. Eu queria poder dizer a ela que os adultos ao seu redor não eram poderosos porque estavam certos. Eles eram poderosos apenas porque ela era muito pequena e indefesa. E eles estavam totalmente dispostos a usar isso contra uma criança. Eu queria poder dizer a ela que um dia tudo iria melhorar. Que um dia ela pararia de confundir a rejeição daquela família com o seu próprio valor pessoal. Essa talvez seja a coisa mais importante que eu aprendi passando por tudo isso. Família não é o grupo de pessoas que compartilha o seu sangue. E depois usa o seu silêncio como uma arma contra você. Família é o grupo de pessoas que aparece na sua porta de coração aberto. Eles aparecem sem perguntar se você se tornou bem-sucedido o suficiente. Sem perguntar se você merece receber carinho ou não. O seu valor não é criado pela aprovação dos seus pais. Nunca foi assim. Os pais podem falhar completamente com os filhos na vida real. E eles ainda podem permanecer pais no papel da certidão de nascimento. Isso não os torna certos e donos da verdade. Isso não torna a criança difícil de ser amada. Isso apenas torna os pais muito limitados. Torna os pais danificados, egoístas, assustados ou moralmente muito fracos. A verdade não expôs apenas a sujeira da minha família naquele dia no tribunal. A verdade me libertou da história que eles tinham me atribuído dentro daquela casa. Por muitos anos, eu fui a filha ignorada. Fui a filha mandada embora na calada da noite. Fui a filha que deveria aceitar essa exclusão em silêncio. E depois eu deveria ser grata quando eles voltassem a circular perto de mim. Tudo para ter acesso ao meu sucesso e ao meu dinheiro. Mas a verdade mudou a geometria de tudo na minha cabeça. Eu não era a filha indesejada de jeito nenhum. Eu era a testemunha inconveniente do crime moral deles. Eu era a prova viva que eles não podiam manter dentro de casa. Eles não queriam arriscar o que tinham construído com tantas mentiras. E uma vez que eu entendi essa dinâmica doentia, a vergonha parou de grudar em mim. Parou de grudar do jeito que eles sempre pretenderam que grudasse. Essa é a verdadeira lição escondida dentro de cada história de vingança que as pessoas ouvem. Histórias que as pessoas gostam de reduzir a um simples drama de novela. O silêncio da vítima sempre protege a arquitetura do abuso. A verdade falada em voz alta reorganiza tudo. Responsabilidade não é sinônimo de crueldade. Limites não são sinônimos de amargura. Afastar-se de pessoas que falharam com você repetidas vezes não é egoísmo puro. Às vezes é o primeiro e mais honesto ato de respeito próprio. Em uma vida inteira construída para sobreviver à desonestidade alheia. E se você puder fazer algo ainda melhor no final de tudo, faça. Se você puder pegar o que eles tentaram quebrar dentro de você. E se puder transformar isso em um abrigo seguro para outra pessoa que precisa. Então isso não é mais apenas uma vingança comum. Isso é uma transformação profunda de vida. É assim que você garante que a dor pare com você. Em vez de se tornar uma herança maldita para a próxima geração. Eu nunca tive o dia de formatura que eu realmente merecia ter. Eu nunca tive pais que olhassem para mim com um orgulho descomplicado e genuíno. Eu nunca tive uma infância intocada pela comparação cruel. Pelo segredo. Pelo exílio emocional. Mas eu consegui isso no final. Eu consegui a verdade nua e crua.
Eu consegui recuperar o meu bom nome sob os meus próprios termos. Eu consegui construir uma vida inteira que não se dobra mais. Uma vida que não fica esperando para ser escolhida por pessoas que já tomaram a decisão delas faz tempo. E eu consegui construir algo incrível. Algo que minha avó Margarida teria reconhecido imediatamente como amor de verdade. É a ajuda que chega sem nenhuma humilhação. É o apoio que não exige uma performance perfeita em troca. É a prova real para crianças ignoradas de que alguém enxerga o potencial delas. Alguém as vê antes que o mundo cruel as ensine a desaparecer na multidão. Isso, no final das contas, importou muito mais para mim. Importou muito mais do que assistir a minha mãe perder a liberdade dela na prisão. Ou do que ver o meu pai perder a posição e o status dele na sociedade. Embora eu estaria mentindo descaradamente se dissesse que essas consequências criminais não foram extremamente merecidas. O final mais satisfatório de todos não foi o colapso do castelo deles. Foi a minha recusa absoluta de colapsar junto com eles. Foi o processo de me tornar o lugar seguro que eu mesma precisei um dia na infância. Foi aprender que ser invisível na sua própria casa não é um veredicto sobre a sua capacidade de ser amado. É um veredicto sobre a incapacidade das pessoas que te criaram. Pessoas que fizeram uma criança trabalhar duro para ganhar algo que deveria ter sido dado de graça. E se você já sentiu esse tipo terrível de invisibilidade na sua vida? Se você já foi tratado como se a sua dor fosse apenas um inconveniente? Ou se o seu sucesso só se tornou interessante quando passou a ser útil para o bolso de outra pessoa? Eu quero muito que você ouça isso agora de forma bem clara. A incapacidade deles de amar você de maneira correta nunca foi a prova de que você era indigno. Foi sempre a prova definitiva da limitação espiritual deles. Você definitivamente não deve a eles o seu silêncio. Você não deve a eles o seu futuro brilhante. O que você deve a si mesmo é muito maior. É a vida bonita e tranquila que a sua versão mais jovem teria se sentido segura para viver.